Ikki de Fênix percebe que realmente esse cosmo não pertence a um deus, mas sim ao demônio chamado Kanon. O irmão gêmeo de Saga se reencontra com o Cavaleiro das Chamas. Dragão Marinho sobreviveu ao colapso do santuário submerso. Ikki quer saber o que ele faz naquele lugar, se por acaso deseja terminar o combate contra ele. Mas Kanon revela que não é esse o caso. Foi até lá para ficar em seu lugar naquela batalha. Athena lhe deu uma missão que deve ser cumprida. Portanto, Fênix deve deixar esse inimigo com Kanon e avançar. Irá acabar imediatamente com ele, como agradecimento por colocar o demônio de volta ao caminho correto. Ikki não entende o que quer dizer com isso, já que mesmo com um ato súbito de bravura para proteger Athena do tridente de seu antigo deus, o Imperador Poseidon não apaga o fato de Kanon ter provocado a batalha mortal no santuário e no Reino do Mar. Ikki não tem dúvidas de que Athena tem misericórdia o suficiente para aceitar Kanon, mas alguns de seus cavaleiros não estão prontos para perdoá-lo tão facilmente. Kanon de fato merece essa punição e está pronto para suportá-la. Só assim irá expiar os crimes que cometeu. Sabe que não há ninguém melhor do que Fênix para entendê-lo e que vê sinceridade no antigo adversário. Então será dessa forma. Se voltarem a se reencontrar no mundo dos mortos, espera que dessa vez Kanon seja seu aliado. Fênix diz adeus e segue em frente. Confira agora o novo volume que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey Yoga Entre Fogo e Gelo, parte 5. Amarok de Lobo Branco, a nona hora dos reflexos brilhantes, pergunta onde Fênix vai. Deve voltar agora, mas Kanon fica em seu caminho. Imagina que ele não ouviu nada, mas irá explicar melhor. Ele, Kanon, será seu oponente agora. Amarok acha ridículo, não pode ser seu adversário e pergunta se ele se olhou bem. Está vestido com trapos, não usa uma armadura e parece mais frágil que uma criança. Kanon realmente está conforme descrito e pergunta do que Amarok está reclamando. Como a reencarnação do lobo branco dos Inuites, deveria ter o dever de acabar com as ovelhas más. Amarok sorri. De fato, o forasteiro está certo. Então fará como Kanon deseja. A hora de Cronos parte para o ataque. Mas infelizmente para ele, Kanon não é o cordeiro indefeso que imagina. Amarok não pode acreditar. Sente um gigantesco poder. Explosão galáctica! A colisão das galáxias destrói completamente a aura da hora e cai no solo congelado. Foi completamente exterminado pelo devastador golpe de Kanon. Amarok não pode acreditar que exista tamanho poder e pergunta quem realmente é. Ele fala que é ninguém. Ninguém além de um guerreiro assombrado por seu passado e por seus crimes, que busca por redenção, com a esperança que isso lhe conduza até Athena e o seu perdão. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Yoga finalmente avista a montanha sagrada de Vislanes. O Cavaleiro de Cisne estranhamente sente um calor intenso vindo de lá, mas supostamente é o local mais frio do mundo. Yoga se apressa ainda mais, espera não chegar muito tarde. Agora pode ver o esquife de gelo de seu mestre e o artefato de Ludin dentro dele. No entanto, o fogo já começou a ser liberado. Diante do caixão de gelo está uma mulher. Ela revela a Yoga que é exatamente isso. Mais alguns instantes e o fogo já teria sido dela. Eric e Amarok deveriam ter impedido o cavaleiro, dando tempo suficiente para ela agir. Mas vê que os inúteis falharam. Portanto, ela terá de cuidar pessoalmente dele antes de tomar o fogo divino. Yoga não permitirá que ela continue e sai impune. Oh, de diamante! A inimiga recebe o ataque e pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Yoga está perplexo. Ela absorve seu poder e o devolve. O cavaleiro é lançado para trás e sua caixa de Pandora voa pelos ares. Ela se apresenta. É Yuki Onna, a morte com os dedos gelados. Seu ar gélido não tem mais efeito do que um carinho para ela e seu bebê. Yoga não acredita que ela está com uma criança em suas mãos. Yuki Onna coloca seu bebê em um monte de gelo e pede que seu querido aguarde enquanto ela cuida daquele jovem travesso e recupera o fogo divino. Sua
sua mãe voltará logo para buscá-lo. Mas o cavaleiro não sente nenhum calor vital. Isso é apenas um truque terrível. A hora de Cronos diz que agora são apenas os dois. Pergunta se ele realmente pretende se opor a ela e se é capaz de fazê-lo. Yoga não apenas se sente capaz, como irá lançar contra ela o ataque mais temível que seu querido mestre lhe ensinou: Execução Aurora! Dessa vez garante que ela não conseguirá conter, porém algo envolve o corpo da inimiga. Yuki Onna parabeniza o cavaleiro por se aproximar do zero absoluto com esse novo ataque. Seu esforço é realmente louvável, mas mal foi o suficiente para congelar suas roupas. Imagina congelar sua aura. Terá de fazer muito mais do que isso. Ela revela para a desgraça de Cisne que é capaz de esfriar seu cosmo a uma temperatura ainda mais baixa que a execução Aurora. Logo, não terá dificuldade para derrotá-lo, mas não quer tomar sua vida. Não neste momento. Yoga não sabe o que ela pretende. A hora, quando recebeu seu golpe, sentiu sua mente ressoar com a de Cisne. Agora, Yuki Onna sabe o que ele é. Não passa de uma criança perdida em busca da proteção de uma mãe. Ela sente ainda vivo o amor incondicional de Yoga por sua mãe, muito tempo depois de sua triste despedida. Ele é profundo e magnífico. Não deve permitir que esse pai substituto, seu mestre Camus de Aquário, perverta, já que ele é o responsável pela morte de sua mãe. Cisne se enfurece e não será enganado por outro truque detestável. Yuki Onna gostaria que realmente fosse uma mentira, mas os pais sempre mentem. Agora ela mostrará a grande verdade. Berço das quimeras. Yoga recebe a técnica da hora e reviverá seu maior pesadelo. Meus amigos, segundo Izo Okada da Kurumada Pro, a empresa que administra o mangá original há quase 40 anos, após o último capítulo de Next Dimension, uma nova história dos Cavaleiros do Zodíaco está prestes a começar. Portanto, a breve história Saint Seiya em Flores nas Ruínas se trata de uma introdução à nova saga canônica que será lançada. Está longe de ser o fim de Atene e de seus Cavaleiros da Esperança. Além disso, conforme vimos na enquete publicada na edição física da Shonen Champion, que trouxe esse capítulo 100% colorido, a editora quer saber qual trabalho de Masami Kurumada desejamos ver primeiro: a continuação de Saint Seiya, um spin-off de Saint Seiya, ou um novo trabalho do mestre Kurumada. Ou seja, todos esses projetos citados já estão sendo desenvolvidos. Em breve teremos o anúncio de cada um deles, como já ocorreu com o novo spin-off Saint Maria, que acaba de ser divulgado. Para saber todos os detalhes do primeiro shoujo dos Cavaleiros, clica no card. Portanto, a batalha contra os deuses do Olimpo é iminente. Não perca os próximos vídeos dessa épica guerra contra Cronos. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon, e do outro lado a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do Prólogo do Céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Canon, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiro.